versos 18 a 22. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém: Segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar. Deus bendito, nós engrandecemos o teu santo nome pelas muitas maravilhas que o Senhor tem nos permitido experimentar. Pedimos, ó Deus, que nesta noite o Senhor nos dê, dentre as muitas maravilhas, a de compreender a tua palavra. Ilumina nossa mente e nosso coração, para que possamos entender a mensagem que o Senhor quer nos transmitir através do texto que acabamos de ler. Abre nossos olhos e corações para receber a semente da tua palavra. Nós rogamos a tua bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos passado por tempos muito difíceis no evangelicalismo mundial. O evangelho no mundo tem sofrido por causa das suas muitas poluições e corrupções. Mas eu creio que eu tenho que concordar com um bispo que há muitos anos atrás, há mais de 2 séculos atrás, disse, e eu tenho que concordar que as palavras dele não são menos relevantes hoje do que foram para a sua própria época. Ele disse que nada causou mais dano ao cristianismo que a prática de encher as fileiras do exército de Cristo com todo voluntário que esteja disposto a fazer uma pequena profissão de fé e a falar fluentemente a respeito de sua experiência. O problema é que o cristianismo deixou de não só crescer, mas de exercer a sua influência transformadora a partir das portas invertidas. A porta escancarada passou a ser a porta de entrada. E havia um convite aberto, franco e sem exigências, para que qualquer um entrasse pelas portas da igreja. A porta de saída, outrora larga, agora era estreita, apertada de sair. A igreja passou a ser um lugar fácil de entrar e difícil de se desligar. Não importa o que você faça, pense, creia, onde esteja, está difícil se desligar da igreja. A igreja lhe quer, a igreja lhe aceita em todo o tempo, de qualquer forma, mesmo que você não esteja lá. As coisas se inverteram, e a partir daí, o evangelho passou a ser fácil, convidativo. Passou-se uma época em que era até moda ser evangélico. E a partir de agora, nós temos que conviver com os efeitos dessa poluição. O evangelho passou a ser um convite ao conforto. Você está desconfortável, pobre, sem bens, com dores, problemas. Seus problemas acabaram. Vem para a igreja. Creia no meu método, no meu Cristo, na minha religião, e o conforto que você tanto deseja vai finalmente lhe alcançar. O evangelho passou a ser um convite para o conforto pessoal, para o hedonismo pecaminoso. O evangelho também passou a ser um evangelho sem Senhor.
Jesus passou a ser o Salvador, mas isso não significa que Ele mande na sua vida. Em outros países, que não o nosso, houve brigas tremendas a respeito disso. Conquanto o Senhor Jesus seja chamado no Novo Testamento infinitamente mais vezes de Senhor do que Salvador, Ele passou a ser aquele que salva e perdoa, mas não aquele que exige, que manda, que é servido. O Evangelho passou a ser light, leve. O púlpito mudou porque a pregação mudou. E a igreja mudou porque a mensagem é outra. Criamos crentes frágeis, fracos, levianos. Uma mensagem que convida, mas não transforma. Comove, mas não mexe. Sacode, mas não abala. E assim vive a humanidade. Mas quando nós confrontamos essa situação presente, que não está longe de nenhum de nós aqui, nós ligamos o nosso rádio, a TV, conversamos com as pessoas na rua, no nosso trabalho, na nossa escola, e nós começamos a nos identificar como evangélicos, mas aos poucos a coisa vai ficando distinta. Não está diferente. Mas quando nós confrontamos esse estado de coisas com o que a Bíblia diz e com os relatos que Mateus nos faz a respeito de Jesus, nós vemos outra coisa totalmente diferente. Nós vemos um evangelho menos leve, um evangelho de peso, um evangelho que carrega glória, e glória é algo pesado, até porque a palavra para glória é peso. A glória de Deus é pesada, e confundimos a glória de Deus com o fardo de Cristo. Cristo diz: tomai meu fardo que é leve. O pessoal diz que a glória de Deus é leve. Estão confundindo as coisas. A glória não é um fardo, glória é glória. Quem não quer glórias? A glória de Deus é o nosso futuro, é para o que nós somos criados, é o nosso desfrute. Fomos feitos para este fim, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, desfrutar disso. Mas nós queremos desfrutar aqui dos prazeres do além, e queremos ter, eu não diria que queremos ter, porque nós queremos ter tudo menos a responsabilidade que o Evangelho exige. E é por isso que nesta noite eu quero falar daquilo que eu entendo Jesus dividir em duas categorias: o tipo de discípulo que Ele não quer. Nós estamos tão acostumados com um evangelho convidativo, do evangelho que chama, que vem, do evangelho que não impõe barreiras, do evangelho que diz: venha como está e fique do jeito que veio. Hoje eu vou falar para vocês do discípulo que Jesus não quer. Nós somos ensinados errados, que Jesus quer todos. Mas a verdade é que há dois tipos de pessoas que Jesus não quer ver pintadas de ouro. E você deve se perguntar se você está entre ou encaixado em alguma dessas categorias. E essa não é uma mensagem para os que estão lá fora, não é uma mensagem evangelística. Pode ser usada assim, porque é evangelho, está no evangelho. Mas essa é uma mensagem intramuros. Repare que as duas pessoas que se aproximam de Jesus são pretensos seguidores. O escriba do verso 19 diz apaixonadamente: Senhor, mestre, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mais à frente, no verso 21, Mateus diz que aquele que chama a Jesus de Senhor é um discípulo. Está muito fácil ser crente, membro de igreja, está muito fácil ser evangélico, está difícil é ser crente. E há dois tipos de seguidores que Jesus não quer, por um motivo muito básico e justo. Jesus não é um popstar, Ele não quer fã, Ele quer discípulo, que dia a dia vai ficando parecido com Ele, portanto diferente do mundo.
Então não é para que você pense que é fácil assim, e que você pode tomar a decisão a qualquer hora que você achar que deve. Não. E nesses dois discípulos, nós vamos ver os dois tipos de gente, de discípulos, que Jesus não quer nas fileiras do seu exército. Ele não quer esse tipo de gente dizendo que quer segui-lo. São duas categorias. É um sermão simples e curto. Por isso eu peço a sua atenção para os detalhes desse texto. O Senhor Jesus, no verso 18, vê que a multidão continua a segui-lo após a mensagem e as curas que ele fez. Então, ele pede para que eles passem para outra margem, e até que ele chegue lá, dois dos seus seguidores lhe abordam. Jesus era acessível. Jesus se permitia ser encontrado. E no primeiro deles, nós somos informados, no verso 19 e 20, que havia dentre os seguidores de Jesus um mestre da lei, um escriba. E muito apropriadamente, aquele escriba identifica Jesus como um mestre. Mas há uma curiosidade nesse texto que eu quero que você repare. O escriba chama a Jesus de mestre. Mas lá no verso 21, o discípulo o chama de Senhor. Isso é altamente significativo. O primeiro identifica Jesus como um mestre, um ensinador. O segundo o identifica como um senhor, alguém que exerce senhorio e governo. E a resposta de Jesus vai caminhar na área em que cada um coloca a Cristo. Mas ele, Jesus, quando se refere a si, nem mestre, nem senhor, embora ele seja os dois, mas filho do homem. Ele se identifica com um título messiânico, ele se refere a si como o Messias. Passa despercebido porque era um pouco comum o título filho do homem, inclusive para se referir como mero homem. Mas alguns se esquecem de que durante o livro de Ezequiel e a vida daquele profeta, ele foi chamado pelo próprio Deus de filho do homem. Era um título messiânico. É uma referência aos títulos do passado. Não era apenas eu sou apenas um filho de homem. Não, ele era o filho do homem, aquele a quem Ezequiel prefigurou. Mas vamos à primeira categoria do discípulo que Jesus não quer que o siga. É tão curioso, né? Eu confesso que fico um pouco constrangido de dizer que há um tipo de gente que Jesus não quer. Mas de fato, Jesus não quer que qualquer um o siga mesmo não. E o primeiro deles é o discípulo precipitado. A pessoa que é precipitada é uma pessoa que toma decisões sem pensar. Não é somente aquele que fala sem pensar, isso também é precipitação. Ele ainda não conhece tudo a respeito do assunto, mas já está dando a sua opinião. Esse é o precipitado. Ele se precipita e depois tem que voltar atrás porque ele não sabia disso. Ele não conhecia tudo. Então alguns tomam uma decisão precipitada por Cristo. E embora isso pareça soar desencorajador, na verdade é um grande encorajamento. Jesus não quer que você o siga pelas suas emoções, tocados por um sermão sentimental, por uma voz trêmula e rouca, como que parecendo que vai chorar. Jesus não quer que o seu coração, explodindo em emoções, tome uma decisão que é séria. Seguir a Cristo é a decisão mais importante, mais séria, mais profunda que você pode tomar em toda a sua vida. Você não deve fazer isso como fruto das suas emoções de momento. Mas aquele escriba, tomado por suas emoções, exclama e diz: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Estou contigo e não abro, meu mestre.
quantos já estiveram aqui à frente, dizendo que iriam onde Cristo os mandasse, que não só cantaram, mas de fato disseram em seus corações: aonde ele pisar, piso também, e aonde ele for eu vou, porque eu vou segui-lo. Não interessa onde ele vá, não interessa para onde me mande, eu vou com ele. Aí Jesus diz: então vamos, pegue a sua cruz. Não, cruz não dá. Olha, tem que parar de fazer certas coisas, tem que passar a fazer outras, tem que viver com... Não, olha, se eu soubesse que tinham tantas regras, tantos senão, tantas coisas que precisavam ser feitas, eu não tinha dito aquilo com tanta ênfase. E aí Jesus responde àquele que o chama de mestre, ensinando. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus não estava impedindo o discípulo de segui-lo, mas estava ensinando como mestre, que era que seguir a Cristo exige conhecimento do que está sendo feito. Jesus não queria apenas seguidores, mas queria que estes fossem genuínos, firmes em sua decisão. E é por isso que tanta gente sai, é por isso que tanta gente desiste, é por isso que tantas pessoas mudam de ideia no decorrer do caminho, porque na primeira dificuldade eles pulam fora. Na primeira vicissitude, no primeiro empecilho, não são como Jó, que mesmo depois de afligido e em dores, exclama que ainda que ele me mate, nele esperarei. Porque Jó, quando tomou a decisão dele, sabia o que estava fazendo. Jesus quer que você saiba no que você está se metendo. Repare outra coisa nesse versículo. Repare uma coisa na resposta de Jesus. Obrigado. Som. O Senhor Jesus... Ficou um pouco diferente minha voz. Enquanto você calibra aí, eu vou continuar. O Senhor Jesus não diz nada sobre a pergunta que foi feita. Repare que ficou em aberto. Ele não diz, você não pode. Ele não diz, venha. Ele diz... aprenda. Para me seguir, é preciso avaliar o custo. Não é um convite, nenhuma repreensão, mas é um ensino. Seguir o Filho do Homem não é confortável e nem deve ser empreendido sem considerar o alto custo de segui-lo. É como um construtor imprudente, mas nós falaremos disso mais adiante, que é uma repetição desse mesmo tema. Jesus deixa a decisão em aberto, mas ele diz, se eu sou um mestre, então aprenda. Vai comigo aonde eu for, mas saiba, não é um convite a um conforto, não é um convite à prosperidade, e eu espero que todos aqui estejam confortáveis e prósperos. Não é também um convite para sofrer. Vem, traz o chicote, porque aqui a gente gosta de dar um nas costas do outro. Não é isso. Jesus não está nos convidando para sofrer. Virar crente, vou passar mal. Não. Mas ele está dizendo que seguir a Cristo, ou segui-lo, é comprar uma inimizade com o mundo que pode trazer desconfortos nesta vida. Você deve avaliar o custo disso. Você deve avaliar o preço a ser pago. Não é para ser salvo, mas porque foi. E você estaria disposto a isso? Ouça o mestre dizer. Mas não é só isso. Observe que o primeiro discípulo que chama Jesus como mestre, e como tal, Jesus ensinou. Se ele era reconhecido como mestre, então
que o seu discípulo aprendesse o custo de segui-lo. Nós estamos cansados de ouvir isso, mas poucos dispostos a aprender isso. Tem muita gente chamando Jesus de mestre, e suas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Tem muita gente dizendo que ele é o mestre dos mestres, o mestre daquilo, o mestre daquilo outro, o mestre que ensinou muitas coisas, um mestre sábio, um mestre a quem nós não damos ouvidos, um mestre de quem nós não queremos aprender. Então me permita mudar esse conceito na sua cabeça. Certa feita, um dos meus professores no seminário JMC disse algo do qual eu nunca mais esqueci. E, de fato, agora que eu faço parte do quadro de professores, sinto que ele tinha mais razão do que eu na época pudesse compreender. E assim com todos nós. Ele disse: professores, vocês não escolhem, e terão muitos, mas o mestre é aquele que você adota para si, e esse você escolhe. Você escolhe quem você vai seguir. Você escolhe dos muitos pastores que você conhece, qual deles você vai chamar de mestre. Dos muitos livros que você lê, quais deles você vai chamar de mestre? Dos muitos deuses disponíveis no mercado, qual deles você vai chamar de mestre? Sim, é uma escolha sua. A responsabilidade é sua. Não me venha com aquele papo pseudo-calvinista de que Deus escolheu. Deus de fato escolheu, mas Ele nunca isentou você das suas responsabilidades. A soberania de Deus não é uma desculpa para sermos irresponsáveis, é o motivo da nossa adoração. Mas se você não sabe do que eu estou falando, não ouse chamar Jesus de mestre. Não abra sua boca para chamar Jesus de mestre, aquele que não o conhece, não sabe o que ele diz e não está interessado em ouvi-lo. Mestre, vou seguir você onde você for. Então ouça o que eu tenho para dizer e aprenda. Mas o seguinte diz: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O texto não é claro em dizer aqui se esse pai já havia falecido e faltava apenas o sepultamento, ou se esse pai era um idoso que previa o filho, em breve morreria o pai, e ele precisaria cumprir parte da ética e da etiqueta judaica, que era, claro, estar presente ao funeral do pai. E é claro que Jesus aqui não está dizendo para aquele discípulo que ele não deve ir ao enterro do pai, menos do que ele disse que você deve de fato cortar o seu braço fora, há pouco tempo atrás, quando ele pregou o Sermão do Monte. Mas o que é curioso é a forma aparente de piedade com que esses discípulos se aproximam de Cristo. Reparou? Senhor, permite-me primeiro ir sepultar o meu pai. Como é que uma pessoa dessas se aproxima de Jesus dizendo Senhor, usando um termo que significa tu és o rei, tu és aquele que governa soberano sobre todos, o Senhor fala e eu obedeço, o Senhor é Senhor, eu sou servo, o Senhor manda, eu obedeço, tu és o Senhor. Mas antes de te obedecer, só uma coisinha. É uma pequena lista de poucos itens que eu gostaria de ver preenchidos antes de segui-lo. Sabe o que é isso? É aquele típico, me perdoem o termo, tão baixo calão, mas é aquele típico sem vergonha, que diz que vai tomar a sua decisão por Cristo em breve.
Você precisa se converter, você precisa ir para a igreja. Logo, eu ainda sou muito novo. Eu vou, mas não agora, mais para frente. Algumas coisas que antes precisam ser resolvidas na minha vida. Tem cara de piedade algumas vezes. Por que você não toma sua decisão por Cristo? Tem coisas erradas na minha vida que eu preciso consertar antes de ir para a igreja. Parece piedoso, parece santo. Mas se você não é o discípulo precipitado, então você é o discípulo procrastinador. Procrastinar é deixar para depois, é deixar por último. É típico da nossa cultura. Você sabe que tem um trabalho para ser entregue daqui a 3 dias. Ai, não me fala de trabalho, eu estou gostando tanto de férias. Mas elas vão acabar. E logo, logo você vai ser relembrado que a sua vida não é só comida. Que entre Natal e Ano Novo a gente só pensa, fala e se enche disso. Mas logo, logo a vida volta ao normal. E seja na escola ou no serviço, a gente sabe que tem coisas a fazer com prazos definidos. E você sabe que 5 dias são suficientes. E você sabe que dá para fazer em 3. Procrastina o primeiro dia, o segundo. Bom, se eu apertar dá para fazer em 2. Se eu não dormir dá para fazer em 1. Agora não dá mais para fazer, vou atrasar. Falando sobre procrastinação, meu pai me contou uma história que vai fazer muito sentido aqui. Ele conta que, é uma história, não é verdade, até onde eu saiba, que é comum os advogados irem perguntar dos prazos dos processos para que eles possam trabalhar em cima dos papéis. Papai e mamãe trabalham num tribunal. E o advogado perguntava para um dos que trabalham com meu pai: qual é o prazo para o processo dessa área? E a resposta: 24 horas. Tá, e o processo para essa outra área, qual que é o prazo? E ele respondeu: 24 horas. Tá, e o processo para esta área aqui? 24 horas. Meu querido, todos os prazos aqui são 24 horas? Responde do outro lado: eu não sei se o prazo é de 24 horas, mas eu sei que se o senhor fizer a petição em 24 horas, o senhor não perde prazo nenhum. O senhor não vai perder prazo nenhum se fizer tudo em 24 horas. Jesus não quer que você deixe para depois a decisão de hoje. Jesus não quer que você empurre com a barriga. Jesus quer prontidão. E quem procrastina é desobediente. Observe que o procrastinador é quem chama Jesus de Senhor. E aquele que chamou Jesus de mestre recebeu uma lição. O que chama Jesus de Senhor recebe uma ordem. Reparou na diferença? Olha lá, compare as duas respostas. O que chama Jesus de mestre, verso 19, recebe do Senhor no verso 20 uma lição. Mas no verso 21, aquele que o chama de Senhor, recebe no verso 22 de Jesus uma ordem. E a ordem é: segue-me. Mas falhou. Porque nós vimos nos capítulos anteriores que Jesus, passando pela orla, viu alguns pescadores e disse: segue-me. E o texto diz que imediatamente eles largaram as redes e seguiram a Cristo. A gente olha para esse texto e fala: e o poder está baixando o nível, a pilha está fraca. Mas o que nós vemos mais alguns versículos à frente é que não é nada disso. Aquela história de Deus escolhe ainda vale. Porque o texto registra mais adiante que Jesus chama Mateus, capítulo 9, verso 9, dá uma olhada lá. E quando o Jesus dá a mesma ordem, afinal de contas ele é o Senhor, Mateus se levanta e o segue. A resposta de Mateus está registrada no capítulo 9, verso 9. Mas a resposta do discípulo aqui não está registrada. Mateus não se interessou pela resposta dos discípulos. Nós não sabemos se aquele escriba aprendeu a lição e foi onde Cristo fosse.
E não sabemos se aquele que disse Senhor, de fato seguiu, deixando que os mortos espiritualmente enterrassem os seus mortos fisicamente. Porque para Mateus não interessa o que o discípulo disse, mas o que Jesus disse. A resposta não está no que o discípulo falou, mas no que Jesus falou. Falando sobre chamá-lo de Senhor, a resposta foi apropriada para cada abordagem. Como mestre ele ensina, como Senhor ele comanda. E nesse caso, Jesus responde com uma ordem direta. Não tem dúvidas. Senhor, eu quero seguir, mas antes nada. Segue-me. Se eu sou o Senhor, se eu sou reconhecido como Senhor, então que eu seja obedecido. Mas é tão diferente do nosso tempo, tão anormal para a nossa época, que é difícil até de imaginar como isso se processaria numa prática. O que eu quero dizer com isso? Existem ordens muito diretas na Bíblia, mas nós estamos sempre achando que antes alguma coisa precisa ser feita. Jesus dá uma ordem direta: perdoa as dívidas. Mas a gente tem sempre uma condição típica do discípulo que procrastina: eu perdoo, mas antes ele tem que vir pedir perdão primeiro. Não é assim? Nós temos condições que Jesus não impõe. Segue-me. Mas antes, não tem mais antes. Porque aquele que não aborrecer o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a casa, as coisas, até a própria vida, por amor de mim, não é digno de ser meu discípulo, não é digno de mim. Nós acabamos de ler isso em Lucas. Como a gente espera que Cristo aceite a nossa procrastinação como um ato de piedade? Deus quer ser obedecido hoje. Nós estamos tão acostumados com um mundo que está preocupado com a estética. E quando a gente fala de estética, a gente lembra de diética, né? Dieta, emagrecimento. Nós estamos tão acostumados a engordar que a dieta sempre fica para a próxima segunda. Procrastinação, por isso que a gente está sempre engordando. Exceto alguns que, pela graça do bom Deus, não conseguem engordar nem comendo. Mas, brincadeira à parte, essa explicação da nossa resolução de ano novo que não passa de promessa barata. Aliás, amanhã tem culto. E aí você vai renovar os votos. Sabe aquela promessa que você vem dizendo a Deus que vai fazer no ano seguinte, desde 2003? Por que elas nunca acontecem? Porque começa o ano, está tudo meio parado, você fala: eu vou mudar de vida logo depois das férias. Eu vou mudar de vida logo depois do carnaval. Em março eu mudo. Em março, assim que é o camarada que deseja ser fiel a Deus nos dízimos, só quando arrumar um emprego que ganhe X. Mas quem não é fiel no pouco, Deus não dá muito, não. Não funciona aquele papo. Eu sei que vocês não sabem disso, mas se vocês estivessem dando ouvidos a outros mestres não tão presbiterianos assim, não funciona aquela história de que você vai dar o dízimo da renda que quer ter, ou que só vai dar o dízimo quando tiver uma renda considerável. A regra não é essa. Não é assim que funciona, não existem condições. Se você chamar Jesus de Senhor, compromisse-se de obedecê-lo agora, já. Comece imediatamente. Seguir a Cristo sob quaisquer cláusula condicional não é aceitável. Jesus deseja ser seguido somente por aqueles que se dispõem a fazer sem reserva. Eu vou seguir a Cristo, mas não assim tão diretamente.
Som. A doutrina de Jesus não era dissociada da sua prática. Ele acabou de falar sobre isso no Sermão do Monte. Agora estão colocando em prática o que ele disse. Sem reservas, sem condições. Tem que ser sim, sim, não, não. Se é para seguir, em todo o tempo. Já. Agora, olhe para todo esse texto. Estamos caminhando para o fim. Olhe para todo ele. Olhe para o conjunto dessa obra. Jesus chamado de mestre e ensinando que nós devemos ponderar os custos de segui-lo. E Jesus sendo chamado de Senhor e Jesus nos dando uma ordem para segui-lo imediatamente, sem reservas, sem procrastinação. Esse Jesus aqui está sendo apresentado dentro do contexto do Evangelho de Mateus. Afinal de contas, quem é a pessoa que só aceita como seguidor alguém tão profundamente comprometido? E essa é uma coisa fácil para nós compreendermos hoje. Me permitam, uma vez que nós já cantamos para as crianças, ou com elas, me permita me dirigir a um público aqui mais jovem. Se você, por acaso, não é tão jovem assim, mas tem um Facebook ou um Twitter, isso serve para você também. Mas numa cultura de rede social, está todo mundo acostumado com o termo seguir. Seguir a publicação, seguir a pessoa, seguir suas postagens, ter uma página na qual você segue, seguir as publicações feitas nos blogs. Você já pensou se você clicasse lá no seguir, vou seguir essa pessoa, e ela fosse uma de nós aqui, porque nós temos as redes sociais, somos, aspas, amigos virtuais uns dos outros, e é comum que a gente siga uns aos outros na rede social. Aí de repente eu clico para seguir um de vocês e recebo como resposta: só aceito seguidores que não critiquem o que eu falo, curtam tudo que eu escrever. Que condições são essas? Quem você pensa que é? Estou te fazendo um favor de te seguir. Eu tenho um colega que a cada 5 dias ele fala: Jonatas, já curtiu minha página? Me segue aí, cara. Curioso, né? Como a gente quer seguidor e como Jesus diz: não faço questão que você me siga, não. Para me seguir precisa cumprir isso. Espera aí, pensa um pouquinho. Quem pode, quem tem autoridade, poder, quem ele pensa que é, para exigir condições para que o sigam? Você doido para que alguém te siga no Twitter, doido para que alguém siga suas publicações no Facebook, e Jesus aqui tendo candidato e recusando. A minha conclusão das duas possíveis, eu creio que só existem 2 possíveis conclusões para Jesus dizer não a um candidato a discípulo. Ou esse Jesus é um personalista caprichoso, ou ele é Deus e por isso pode exigir de seus seguidores o que somente um Deus teria direito de fazer. Sabe o que Mateus está provocando você aqui? A chegar a uma conclusão a respeito dele. Todo mundo quer uma multidão ao seu redor. Quem não quer ser amado, reconhecido, seguido? E aí Jesus vira e diz: não, eu me basto. Eu sou Deus. Quer me seguir? Avalie o custo disso. Não é um convite para diversão. Não é um convite para viver uma vida de alegrias infinitas e confortos materiais. A gente espera que isso aconteça, mas no dia que não acontecer, ele continua sendo digno da nossa adoração. Esses últimos dias foram dias de muito aprendizado para a minha família. E livrados de um acidente grave, muitas pessoas que
seguem no Facebook, disseram que Deus as livrou, ou porque elas mereciam, ou porque Deus não as desamparou. Minha esposa, que saiu debaixo do carro, disse para mim no telefone: se nós tivéssemos morrido, isso não significaria que Deus nos desamparou. No bom ou no ruim, Deus cuida de nós e Deus sempre é bom. Aquilo me fez pensar: será que nós estaríamos dispostos a seguir um Deus que não está aqui para fazer todas as nossas vontades e que impõe condições para ser seguido? Em um filme evangélico, um dos personagens vira para a esposa e Deus não a deixa engravidar até aquele momento. E num dos exames que não deu certo, o marido vira e diz: você continuaria amando a Deus se Ele nunca atendesse o nosso pedido? Gente, é muito fácil dizer que você vai ser um crente e Deus vai dar tudo que você sempre quis. Só que essa é a teologia do gênio da lâmpada mágica e não do Deus da Bíblia. Quem tem que estar preocupado é você. Quem tem que correr atrás de Deus é você. Quem tem que se preocupar com os ditames das regras um do outro é você e não Deus. E quantos não ameaçam na sua mente e coração deixar a Deus se Ele não fizer o que Ele exigiu como discípulo? Determine, ensinam os gurus modernos. Jesus não está correndo atrás de seguidores e fãs. Ele veio para procurar os adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Se seguir a Cristo é duro demais para você, se suas condições são altas demais para você, então saiba de uma coisa: Jesus não faz questão. Ele se basta. Não é Ele que precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. E ainda que Ele me mate, é na direção dEle que eu vou. Você seria capaz de segui-lo, mesmo que isso significasse sangue, morte, cruz? Pois esse é o convite que Deus lhe faz: quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. E não é uma cruz feita de balão, não é uma cruz de plástico. Cruz não significa diversão, nem louvorzão. Cruz significa morte. E se você não estiver disposto a morrer para si e para o mundo, Cristo não te quer. É tão pouco convidativa, né? Fala que Deus é amor. Fala que Deus quer todo mundo. Depois Ele vai peneirando, igual faz com a areia. Não. Deus não quer joio nem trigo. Ele só diz que eles serão inevitáveis. Joio com trigo, perdão. Ele só quer trigo. Ele não quer os dois. Então não vá achando que Jesus está aqui doidinho para você vir para a igreja. Não. Quem devia estar doidinho para entrar na igreja é você. Você que está me ouvindo aqui e você que vai me ouvir depois. Quem devia estar desesperado para entrar pelas portas apertadas e estreitas do reino é você. Jesus não é um Jesus moderno, Ele é um Jesus bem a cara dele mesmo. Nós deveríamos, irmãos, ter uma igreja que fosse difícil de entrar e fácil de sair. Está muito fácil se tornar da igreja, está muito difícil ir embora. Nós temos que inverter esse quadro para ontem. Tem que ser difícil de entrar. E é por isso, vocês que já fizeram pública profissão de fé nos últimos anos aqui, e você que está pretendendo fazer, e que acha difícil, eu gostava daquela época, que era fácil ser crente, agora ser membro da Igreja Presbiteriana de Poá, é meu trabalho, meu.
Eu tenho que decorar o credo, que é deste tamanho. Aí tem que ir lá na frente falar sozinho. Olha, era muito mais fácil ser membro antigamente. Era só dizer sim quando o pastor dissesse sim. Você não precisava nem prestar atenção. Você acredita que ninguém vai dizer sim? Sim, diga sim, que o homem deixa você entrar. Era fácil. Estava errado. Não tem que ser fácil. Tem que ser difícil. Tem que ser estreito. Porque vale a pena. Porque tudo o que realmente vale a pena nessa vida é conquistado com muito suor, muito trabalho, muita dificuldade. Como diz um ditado antigo, não é? O que vem fácil, vai fácil. Seguir a Cristo não é algo fácil, mas é algo recompensador. Sobre as recompensas disso, falaremos adiante. Por enquanto, repare na última questão do texto, que nos leva a uma conclusão. Aliás, que não tem. Por quê? Porque Jesus não fecha a questão em nenhum dos dois casos. Isto é, Mateus não registrou, como eu disse antes, o desfecho dessas conversas. Nós não sabemos o que aqueles discípulos disseram, como eles reagiram. A questão permanece em aberto. É uma decisão pessoal. Os efeitos são públicos, mas diz respeito somente a você e a Deus. Como o primeiro escriba reagiu, só interessa ao escriba e a Deus. Como o segundo discípulo reagiu, só interessa ao discípulo e a Deus. A reação dele vai trazer frutos para ele, a sua para você. Essa seria a hora em que eu chamaria você aqui à frente para tomar uma decisão por Cristo. Mas eu acho que temos que terminar esse sermão como Jesus terminou, em aberto. Como é que você vai reagir a esse sermão? Como é que você vai reagir a essas imposições do Senhor? Vir aqui à frente seria forçar você a tomar uma decisão que só diz respeito a você e a Deus. Nem a mim diz respeito. Porque você pode me enganar, e eu assumo que você consiga isso. Eu não sou o espertão que ninguém engana. Pelo contrário, sou bem bobinho. Mas Deus, como enganá-lo? A decisão é tão pessoal que cada um tem que tomar a sua. São duas escolhas: seguir ou ficar. Ele ensinou. Ele foi mestre. Você aprendeu? Ele demonstrou autoridade. Ele é rei e senhor. Você o obedece? A resposta a essas perguntas você não responde aqui. Você responde com a sua vida, com palavras e ações. Mas não é somente aqui. É agora em diante. Qual desses é você? Quem é você? Qual será a sua decisão? Nós vamos deixar em aberto. Que cada um tome a sua em Cristo. Amém.